Boa noite, na paz de Cristo. Quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus. E o texto da palavra do Senhor é o Salmo 91, que fala sobre a sombra do Onipotente. E a mensagem de hoje é vivendo e adorando e dependendo de Deus em tempo de crise e calamidade. Estamos vivendo numa época de crise, de calamidade, e existe muita insegurança, muitos problemas que nos assolam. E a pergunta que fazemos é como reagir? Qual deve ser a nossa atitude como crente? Por que adorar? Como adorar? Onde adorar? E a palavra do Senhor ela nos tem algumas respostas interessantes que eu quero compartilhar com você neste momento por esta mensagem. Vivemos um período de ansiedade, de preocupação. E eu pergunto para você, por que se preocupar? Nós aprendemos pela palavra do Senhor que é dever do responsável por alguém prover as necessidades desse alguém. E pela palavra do Senhor, por exemplo, o pai, ele é responsável para prover as necessidades do lar e propiciar oportunidades de crescimento para a sua família. E o nosso Pai, que é o nosso Deus, não existe um Pai tão amoroso como Ele, Ele sempre está preocupado conosco. E Ele nos faz algumas promessas interessantes em sua palavra. E o Salmo 91, ele nos deixa algumas dessas promessas. Como eu disse, sabemos que é momento de preocupação, de insegurança, e que existem vários perigos e ameaças que nos cercam e nos rodeiam. O Salmo 91, ele fala, só no Salmo 91, de perigo de ordem material, humana e espiritual. Ele fala do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espanto noturno, da seta que voa de dia, da mortandade, do mal, da praga, do leão, da áspide. E é somente Deus que pode nos abençoar, que pode nos dar força e nos dar vitória para vencer esse mal. Vivemos um período de ansiedade e, além da pandemia, como eu disse, existem muitos outros problemas que assolam as nações, as pessoas. Vivemos um período em que nós precisamos de muitas coisas. Mas eu faço uma pergunta para você neste momento. Além de comida, de roupa e moradia, o que mais uma pessoa realmente precisa? E o ser humano ele é composto, segundo a palavra do Senhor, de corpo, alma e espírito. O corpo se refere à parte física, a alma se refere à parte das emoções e sentimentos, e a parte espiritual se refere à espiritualidade que cada um deve ter, o nosso espírito com relação a Deus. E o que fazer? Qual atitude tomar? A palavra do Senhor no Salmo 91, ela nos diz que nós devemos reconhecer que só Deus dá segurança. Ele diz no primeiro versículo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele tem o Senhor como refúgio e como baluarte, porque confia no Senhor. Nós temos que aprender que é só o Senhor que nos dá segurança. Salmo 127, no primeiro versículo, ele diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. E nós precisamos confiar que o nosso guarda, que o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. É o que a palavra do Senhor nos diz. O que fazer? Que atitude tomar? Além de reconhecer que só Deus dá segurança, nós precisamos buscar o Senhor e priorizar o seu reino. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas nos serão acrescentadas. As outras coisas que ele fala, se você ler o texto, antes do versículo 33, ele fala sobre alimento, sobre saúde, sobre proteção, sobre abrigo. E o Senhor nos diz mais ainda, que além de buscar o Senhor e priorizar o seu reino, nós devemos pedir. E buscar é isso. Mateus 7 até 11 diz que se nós pedirmos, nos será dado. Pedir e dar-se-vos-á. O Salmo 34, no versículo 10, diz uma coisa muito interessante. Os leões passam fome, mas os que buscam o Senhor não passam necessidade. E nós precisamos continuar buscando ao Senhor, clamando por Ele, pedindo a Ele, implorando.
O que fazer e que atitude tomar? Além de reconhecer que só o Senhor dá segurança, buscar o Senhor e priorizar o seu reino, nós precisamos confiar no Senhor. Salmo 40, no versículo 4, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E no Salmo 8, no versículo 4, diz que eu deito e durmo porque o Senhor me faz habitar em segurança. Nesse período de preocupação, de ansiedade, de calamidade, de insegurança, de pandemia, nós precisamos confiar no Senhor. Além de tudo isso que já foi dito, um outro ponto interessante e necessário, a atitude que nós devemos ter e tomar, é fazer a nossa parte. Não dá para somente dizer que confia no Senhor e ficar de braços cruzados. Administre bem o que você tem. Suas necessidades, seus desejos, planeje, trabalhe. Faça alguma coisa, faça a sua parte. Então, esses são os 4 passos para que nós venhamos vencer nesses dias, para que nós venhamos viver, adorar e depender de Deus em tempo de crise e calamidade social, em tempo de pandemia que estamos vivendo. E o 5º passo é adorar a Deus. Quais os benefícios da adoração? O que é adorar? Como adorar? Adorar é amar, adorar é admirar, é prestar culto, é gostar muito, é prostrar-se, é reverenciar alguém, é obedecer, mostrar reverência, é homenagear, e é isso que nós devemos fazer com o nosso Deus e ao nosso Deus. Glorificar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso culto racional, um culto com entendimento, com raciocínio, com fé, com inteligência, apresentando a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo. Nós temos algumas histórias na Bíblia interessantes. A história, por exemplo, de Josafá, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, que ele buscou, pediu socorro, orou, jejuou e Deus ouviu a sua oração. E nós devemos fazer isso nesse período. Buscar o Senhor, pedir socorro, orar, implorar, suplicar, servir e adorar o Senhor. E servir e adorar vai nos trazer algum benefício? É lógico. O versículo 1 diz aí, fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer na presença de Deus. E diz mais no versículo 1 que descansa à sombra do Onipotente. Descansar na sombra do Onipotente significa descansar na sombra de um Deus que tudo pode. Mateus 11, 29 diz que nele nós achamos descanso para a nossa alma. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o que diz o versículo 2. Ele é o nosso refúgio e o nosso baluarte. A Bíblia nos diz que todos aqueles que querem viver uma vida piamente em Deus, em Cristo, sofrerão perseguições. E Jesus disse que nós passaríamos por muitas aflições. E a aflição significa problemas de todos os tipos, mas o Senhor nos faz uma promessa que Ele estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E Ele nos faz essa promessa, que Ele nos livrará do laço de Satanás.